Olá a todos, queremos hoje continuar o estudo na carta de Hebreus e hoje vamos começar a estudar o capítulo 10 de Hebreus. E hoje nós vamos ver então Hebreus 10, do versículo 1 ao versículo 18. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar na tua Bíblia aí na sua casa e depois a gente vai estudando então esses versículos, aquilo que o autor quis dizer então quando escreveu. Segue então Hebreus 10, do 1 ao 18. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os presentes culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Senhor, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Até aqui o texto hoje, e nós queremos ver então algumas coisas muito interessantes que o autor de Hebreus vai colocar aqui, né? Aqui neste capítulo, então, nesse início de capítulo, ele continua comparando o sacrifício de Cristo com o sacrifício do passado, do templo, né? Onde que os israelitas, os hebreus, eles tinham essa consciência de sacrifícios no templo, né? E o autor vai sempre mencionando que o sacrifício de Jesus Cristo é superior ao sacrifício do templo, né? E é um sacrifício único, tá? Não é como o sacrifício do templo que tem que estar sempre refazendo, né? Então vamos ver aqui os detalhes. No versículo 1 diz que os sacrifícios anuais nunca conseguem aperfeiçoar a pessoa, né?
vai dizer, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. E todos os anos precisava ser apresentados sacrifícios pelos pecados, né? E no versículo 2, então, o autor vai questionar no finzinho ali, né? Vai dizer, se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos, né? Se os sacrifícios apagassem os pecados, uma vez feitos, será que toda vez teria que repetir, né? Então o autor começa a questionar isso, né? Essa questão dos rituais sacrificiais do passado, ok? E a consciência do pecado, ele vai falar ali, né? Porque os prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. E a consciência do pecado é saber que está devendo. A consciência, eu ter consciência do meu pecado, quer dizer, eu estou devendo algo a Deus, né? O sacrifício não paga essa conta, né, que a gente deve para Deus. O meu pecado não será pagado com sacrifícios. O teu pecado não é sacrifício que vai pagar essa conta, né? Não adianta você fazer sacrifícios humanos, nem precisa ser como do passado com animais, né? Mas hoje a gente vê muitas pessoas se enganando muitas vezes, né? Se sacrificando em vão. Porque nenhum sacrifício que eu e você possamos fazer vai apagar o meu e o teu pecado. Não adianta se martirizar, não adianta colocar, antigamente se colocava alguns instrumentos para se automutilar, se torturar pelos pecados, né? Então não resolve isso, né? E seguido a gente vê em algumas reportagens pessoas caminhando descalças com os pés sangrando, se chicoteando, já as costas sangrando. Não resolve. Não resolve. Nada e nenhum sacrifício apaga o meu ou o seu pecado. Seguindo no versículo 13 e 4, nos sacrifícios há recordação de pecados. No versículo 13 e 4, então, ele vai dizer, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Falando do sacrifício, então, lá do templo, né? E é impossível que sangues de animais removam pecados. Nem mesmo o meu próprio sangue pode remover o meu pecado, né? Como eu falei, não adianta ficar me chicoteando, fazer eu sangrar, né? Usar alguns instrumentos medievais para me autopunir, né? Não vai resolver, não vai apagar pecados. O meu sangue, sangue de animais, o teu sangue não apaga pecados, e nós temos que ter essa consciência, né? E saber disso. E agora então vemos o versículo 5 até o 7, aonde o autor vai estar citando o Salmo 40, versículos 6 a 8, que vai dizer, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Então aqui é uma citação do Salmo 40, versículos 6 e 8. E nos próximos versículos aqui, que seria o versículo 8 ao 10, o próprio autor vai explicar esses versículos 5 e 7, né? Onde vai dizer, depois de dizer como acima,
sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, né? No versículo 8, né? Então, aqui o autor diz que isso são coisas da lei, né? Ofertas, né? No versículo 9 diz: num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí vem a explicação. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Esse ele é quem? É Jesus. Quem que é o primeiro? Nós já estudamos algumas lições passadas e é uma sequência, né, do mesmo assunto, do primeiro, a primeira aliança, que foi com sacrifícios de animais, e agora a segunda aliança, que Jesus Cristo é o fiador, Jesus Cristo é o mediador dessa segunda aliança. Essa segunda aliança, né? Então, ele remove primeiro para estabelecer o segundo, ok? E no versículo 10, então, diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. E aqui, então, é a grande sacada de todo o texto que nós estamos estudando hoje, né? Somos santificados através da oferta de Jesus Cristo. Não é por sangue de animais, não é pelo meu sangue, pelo meu sacrifício, não é você se sacrificando que você vai conseguir perdão dos pecados. Como que a gente consegue? Segundo o sacrifício de Jesus. E às vezes na nossa cabeça parece tão pouco, né? Talvez por isso que a gente acha que precisa fazer algo, e precisa se punir, e precisa pagar alguma promessa, não precisa. É simples. Deus não se agrada do nosso sofrimento. Ele é um Deus amoroso. Ele é um pai de amor, a palavra dele diz, né? E eu, como pai, e eu pergunto para vocês que são pais, mães, quem de vocês se agrada, se alegra com o sacrifício de um filho? Ninguém. A resposta é ninguém. Se você se agrada do sacrifício do filho, né? Pelo seu filho, pelo sofrimento do seu filho, então tem alguma coisa errada com você. E você precisa buscar ajuda muito rápido, né? Os pais querem sempre o melhor para os filhos, não querem ver o sofrimento, né? Não querem ver eles se sacrificando à toa, não é isso? Assim também é Deus. Então a gente tem que ter essa consciência, né? E fala que então Jesus fez isso uma vez por todas. Uma vez, não precisa ele fazer segunda, terceira, quarta vez, de ano em ano, cada vez que pecarmos, ele tem que se sacrificar, porque ele já foi o sacrifício definitivo, de uma vez por todas. E vai falar que quando eu aceito a Cristo, então, os meus pecados são apagados. É essa a ideia que tem aqui, né? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. E aqui nós precisamos entender algumas coisas, né? Primeiro, eu tenho que aceitar esse sacrifício de Jesus. Não adianta ele ter morrido na cruz pelos meus pecados, mas eu não reconhecer isso. Essa morte para mim, esse sacrifício de Jesus para mim é inútil, é em vão. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma oração de entregar o meu coração, a minha vida aos cuidados de Cristo. Afinal de contas, ele morreu por mim e ele quer estar comigo, né? Como eu já tenho falado em outros estudos, né? A salvação é para todos, mas nem todos vão se salvar, infelizmente, né? Então, o que eu preciso fazer? Com a minha boca, confessar que Jesus Cristo, ele é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, que eu não preciso de mais nada e mais ninguém, somente o que ele fez na cruz, o sacrifício dele na cruz é o suficiente para mim. E eu vou dizer, eu entendo isso, Senhor,
Eu entendo que você é suficiente para mim e eu preciso de ti. Toma conta da minha vida. Eu entrego a minha vida a ti. E nesse momento, então, os meus pecados são apagados. Os meus pecados são removidos. É a única coisa que remove os meus pecados é eu entregá-los para Jesus. Mas eu fazendo isso uma vez, como é que funciona depois disso, né? Eu sou pecador, eu continuo pecando e como é que fica, né? E aí vem um texto de 1 João 2, 1 e 2, que eu quero ler aqui, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, e aqui vem uma relação com toda a palavra de Deus, ela nos orienta para não pecar. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então a palavra de Deus nos dá direções e nos orienta para não pecar. E aqui João vai dizer: escrevi essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, porque todos nós somos pecadores e continuamos pecando, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se eu pecar, Jesus Cristo é o meu advogado junto a Deus, que vai me defender. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E Ele é a propiciação, quer dizer, Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então, se eu pecar, o que eu devo fazer? Depois que eu aceitei Jesus, eu continuo pecando? Então, cada vez que eu pecar, eu chego a Deus, eu chego a Cristo com o coração quebrantado. Não adianta chegar com arrogância, né? Precisa de arrependimento. E você vai dizer assim: Senhor, eu pequei. E você vai confessar o teu pecado. Você vai dizer: eu fiz isto e isto e isto. Me perdoa. E Jesus Cristo vai te perdoar. E é assim que funciona. E a gente vai se aperfeiçoando. E aqui ele vai dizer: e todo sacerdote, no versículo 10, desculpa, nessa vontade é que temos sido santificados. E aqui vem então a questão da santificação, que é outro processo. Eu já vou explicar um pouquinho mais à frente agora, que vai entrar novamente, ok? Seguindo no versículo 11 e 12, então vai dizer que os sacerdotes oferecem dia após dia sacrifícios que não removem pecados. Mas Jesus ele apresentou uma vez e isto basta, né, pelos pecados, e depois disso ele se assentou-se ao lado de Deus. Versículo 11 e 12 diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes mesmo sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. E nós temos agora, então, Jesus à direita de Deus, e ele não precisa mais apresentar sacrifício, porque ele basta. O sacrifício dele é de uma vez por todas. No versículo 13, então, vai dizer que ali ele está sentado à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, ou seja, embaixo dos seus pés. Ele está aguardando o dia do grande julgamento de Deus. E aqui tem um texto muito interessante de Filipenses, que eu quero ler também. Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui Filipenses está dizendo que vai chegar um dia que todos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, quer dizer, todos, os vivos, os mortos, todos, um dia vão estar na presença de Jesus, e diz que todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que tem um grande detalhe. Se eu dobrar o meu joelho hoje e confessar com a minha língua hoje que Jesus Cristo é o Senhor, eu vou ter essa salvação, esse perdão dos pecados. O dia que eu serei colocado na frente de Jesus, se eu não dobrei os joelhos hoje, se você não dobrou teu joelho hoje, confessou hoje, ou seja, enquanto você tem tempo, enquanto você está vivo, enquanto você está aqui, você não fizer isso, um dia você vai ser obrigado a fazer. Deus vai obrigar e você vai ter que dobrar o teu joelhinho na frente de Deus, na frente de Jesus, e vai com a tua boca confessar realmente Jesus é o Senhor. Só que infelizmente já vai ser tarde para perdão dos pecados, porque aí vai ser para condenação. Você vai ser condenado pelos teus pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi o sacrifício para salvar a todos, mas nem todos serão salvos, e você não aceitou esse sacrifício de Jesus, então você automaticamente é condenado. Então ficamos atentos para que nós não sejamos colocados por estrado dos seus pés, dos pés de Cristo, ou seja, embaixo dos pés de Cristo, mas que nós sejamos aqueles que quando Jesus nos olhar vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. E essa é a minha oração para você, que você possa dobrar o teu joelho e confessar com a tua língua que Jesus Cristo é o Senhor. E que aí então você possa fazer isso espontaneamente e os teus pecados serem perdoados. Seguindo o versículo 14, vai dizer: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E com uma oferta Jesus aperfeiçoa aqueles que estão sendo santificados. E aqui então quero falar sobre o processo da santificação. Como que funciona? Primeiro, eu sou perdoado por Jesus, eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim, eu entrego a minha vida para Cristo. Meus pecados são apagados. E agora eu entro no processo de santificação. Qual que é o processo de santificação? Cada vez que eu erro, cada vez que eu peco, como nós vimos agora há pouco nos versos de João, eu vou confessar a Jesus que Ele é meu advogado, Ele é o sacrifício, né? Eu confesso o meu pecado a Jesus, peço perdão e Ele perdoa. E Ele vai me aperfeiçoar, então, na santificação. O que é se aperfeiçoar em santificação? Agora Ele vai me orientar e vai me conduzir. E aqueles pecados comuns que eu tenho feito, eu vou começar a não fazer mais. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo de alguém que fala muito palavrão, né? E fala palavrão, fala todo dia um monte de palavrão. E agora, então, ele pede perdão para Jesus, aceita Jesus, então todos esses pecados são apagados. Mas ele vai continuar falando palavrão. Só que agora, cada vez que ele fala palavrão, ele entende que aquilo é pecado e ele precisa pedir perdão. E isso faz com que nós começamos a nos policiar e agora eu vou cada vez menos falar palavrão. Isso não é automático, porque eu aceitei hoje Jesus, então agora eu não vou mais falar palavrão, agora eu não vou mais mentir, agora eu não vou mais fazer o que eu tenho talvez uma vida de costume, né, sendo feito, né? Não, agora eu vou
fazer, só que agora eu tenho consciência que isso é pecado, que isso é errado, e eu preciso confessar. Então eu vou me cuidar para não fazer. E assim eu vou dia após dia me policiando e vai chegar um momento que talvez eu não vou mais falar palavrão. E aquilo vai ficar no passado, porque eu estou caminhando para uma vida de santificação, de cada dia ser aperfeiçoado, de que cada dia eu seja melhor. Por exemplo, ontem eu tive que ser melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser melhor que ontem e amanhã eu vou precisar ser melhor que hoje e assim por diante, né? Esse é o processo de santificação. E quando que ele começa? Quando eu aceito Jesus. Quando ele acaba? Quando eu morrer. Durante toda a minha vida eu preciso estar nesse processo de santificação. E ele vai dizer, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quem? Aqueles que estão sendo santificados. Preste atenção. Com uma única oferta, Jesus sendo a oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Aqueles que não estão sendo santificados, a oferta de Jesus foi em vão para eles, né? Como eu já falei antes, a salvação é para todos. Jesus morreu para todos, mas nem todos serão salvos. Eu espero que você que está assistindo possa ser salvo. E do versículo 15, então, ele vai falar agora sobre o Espírito Santo. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, e aí ele começa a citar Jeremias 31:33, que diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. E é o que o Espírito Santo faz. No momento que eu entrego a minha vida para Jesus, os meus pecados são perdoados e naquele momento eu recebo o Espírito Santo. E agora eu me torno o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em mim, e ele me dá consciência do que é o certo e o errado. Ele me dá consciência do meu pecado e que eu preciso confessar o pecado para Jesus. Ele me dá consciência que eu não devo mais continuar pecando. E é ele que imprime então as leis no meu coração e na minha mente, né? Para que eu não peque, para que eu lembre sempre de Jesus, de Deus e daquilo que Ele quer que nós façamos, né? No versículo 17, então, ele vai citar Jeremias 31:34, que diz, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Isso é fantástico, porque Deus, no momento que eu aceito a Jesus, no momento que eu confesso o meu pecado para Jesus, Deus apaga, é como se ele passasse uma borracha sobre o meu pecado, e dele jamais Deus vai se lembrar novamente, porque aquele pecado foi perdoado. E agora vai uma questão aqui para você que está me ouvindo. Deus, quando perdoa, apaga e esquece. Você, quando perdoa, você apaga e esquece também? Se você não apagar e não esquecer, você não perdoou. Aí você vai ter que rever isso, né? Vou dar um exemplo bem prático. Dentro do casamento, você perdoou o teu marido, a tua esposa? Então aquilo que ele fez, aquilo que ela fez de errado, apaga. Não pode na próxima briga você puxar de novo. Ah, mas aquele dia você fez, você perdoou? Apaga, esquece. Caso contrário, você não perdoou. E aqui Deus, então, ele diz, dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. E assim nós devemos perdoar também. Jamais lembrar daquilo que fizeram. Se nós perdoamos, está perdoado. Aliás, nós devemos perdoar. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos
da mesma forma como nós perdoamos. Se você não perdoa, Deus não te perdoa também, né? Então temos que cuidar muito com isso. Seguindo o versículo 18, o último versículo vai dizer: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Então agora não precisa mais sacrifícios. Jesus se sacrificou de uma vez por todas, ele é suficiente e agora não precisa mais sacrifícios de pecado, porque há remissão, porque há perdão de pecados em Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa ter o teu pecado perdoado por Jesus Cristo e que um dia você chegue na presença de Deus, na presença de Jesus, para estar com eles na glória. E que o teu joelho e a tua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor hoje ainda, no tempo que se chama hoje. Não espere para amanhã. Não espere, porque amanhã pode ser tarde. A gente não sabe o que vai acontecer. Confesse Jesus. Creia no teu coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele que se sacrificou, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele é o teu Senhor e Salvador. Confesse. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.